Gente querida, boa noite, graça e paz da parte de Deus, amém? Paz que excede o entendimento, aleluia, coisa linda, não é? Excede o nosso entendimento, aleluia. Paz de Deus cura o nosso interior, a nossa alma, apazigua o nosso coração, paz do Senhor a todos vocês, amém? Paz que vem do alto, aleluia, amém? Essa que eu quero, essa que eu preciso e essa que eu desejo a vocês. Queria orar, gente, vamos orar? Pai Celestial, oramos ao Senhor, Pai, nos dirigimos ao Senhor. Tu és o Pai de amor, cheio de cuidados, Pai, cheio de amor, e o Teu amor nos constrange, Senhor, muito obrigado. Senhor, milhares de homens e mulheres na igreja, Senhor, e o Senhor conhece cada um de forma individual, cada um coração, Senhor, cada alma, o Senhor tem plano para todos nós, Senhor. E o Teu objetivo, Pai, nos unirmos na igreja, debaixo, Senhor, das Tuas orientações, da lei de Cristo, os mandamentos do Senhor. O mandamento maior, Pai, é amar ao Senhor com todo o nosso coração, alma e força. E amar, Senhor, ao nosso próximo, amar aos nossos irmãos como a nós mesmos. Obrigado pela Tua palavra, Pai, a lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A Tua palavra, Senhor, é revelada pelo Teu Espírito, Pai, vai nos fazer andar em vitória, em fé, em alegria, crescendo na graça, no conhecimento de Cristo Jesus, cada vez mais parecidos com Ele. Muito obrigado, Senhor. Receba toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor. Senhor, nos entregamos, Pai, como diz Romanos 12, em sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Nada menos do que isso, Pai, que esse seja o nosso culto racional. O Senhor é o Deus perdoador, o Deus amoroso. O Senhor é o Deus que nos alimenta, que nos sustenta dia a dia. Senhor, a Tua provisão para a nossa vida, Senhor, já se estendeu até a volta de Cristo. Nós queremos Te agradecer e viver debaixo dessa consciência, Senhor, dessas promessas. Muito obrigado, Senhor. Pai, quanto mais pensamos no Teu amor, mais constrangidos ficamos e desejando, Senhor, Te pedir perdão por não corresponder. Mas, Pai, o Senhor está nos guiando à verdade, estamos crescendo, amadurecendo, Pai. Senhor, queremos nos perdoar por homens e mulheres que fomos no passado. Nós não somos mais as mesmas pessoas, Pai, tantos erros no passado. Nós queremos pedir perdão, mas nos perdoar também, avançar, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, ela ilumina o nosso coração e nos ensina todas as verdades sobre Cristo. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Aleluia. Vou pedir para você abrir, gente, Filipenses capítulo 4. Agradeço os músicos, obrigado, gente. Obrigado, gente. Filipenses 4, capítulo 4, a partir do versículo 1. Amém? Você achou? Posso ler? Amém, meus irmãos. A partir do versículo 1, Filipenses capítulo 4. Portanto, meus irmãos, a quem amo, de quem tenho saudades, estou lendo na NVI, vocês que são a minha alegria, são a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Aí ele diz, eu rogo a Evódia, também a Sintique, que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado pela causa do Evangelho, com Clemente e os demais cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida. Aí ele diz, no versículo 4, alegre-se sempre no Senhor. Novamente eu vou vos dizer, alegre-se, seja a amabilidade ou a moderação de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Versículo 10, ele diz, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já estavam interessados, mas vocês não tinham oportunidade para demonstrar. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidades,
sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito, passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em associar-se comigo nas minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que eu recebi de Epafrodito os donativos que vocês me enviaram, uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai, seja glória para todos sempre. Amém. Saudações finais. Saúde-se todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos enviam saudações. Bom, gente querida, esse texto, especificamente o texto que Paulo agradece pela oferta generosa que recebeu dos irmãos de Filipenses, foi um texto que eu preguei não, na verdade eu tirei ofertas com ele. E esse texto ficou em mim, e eu gosto quando o texto gruda em mim, sabe, gente? Quando você relê, medita, quando você observa novamente. Sempre sou acrescentado quando faço isso. E esse texto, desde o dia, não sei se foi no sábado anterior ou na terça, acho que foi na terça-feira, ele ficou comigo e o pastor me deu a grata honra de pregar essa noite, e esse texto veio para mim. Eu não tinha muita coisa, mas esse texto veio, e eu acrescentei o restante da carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, evidentemente, né? Porque, gente, essa carta é uma carta ela evidencia muito o relacionamento que Paulo tinha com essa igreja, um relacionamento de muito amor, de muito afeto. Paulo era muito agradecido por essa igreja. Essa igreja não dava trabalhos a Paulo. Ele tinha gente ali, bons cooperadores nessa igreja. Era uma igreja de sucesso, que praticava a palavra, que se adiantava em obedecer aos ensinamentos, aquilo que Paulo dizia na carta, obedecer aos mandamentos de Cristo, que é chamado a lei de Cristo. É uma igreja sensacional. Paulo tinha muito afeto em relação a essa igreja. E, para você ter uma ideia, gente, essa igreja de Filipenses fica em Filipos, que é na Macedônia. Um lugar, gente, muito legal, que a gente pode visitar em 2023, se vocês quiserem, né? A gente pode pensar em visitar a Macedônia em 2023. Amém? Tem Jerusalém também, nós podemos visitar Jerusalém. É um lugar que eu quero ir, gente, quero conhecer todas essas igrejas aí, e vamos com fé, aleluia, fazer uma caravana grande aqui, vamos todo mundo, amém? Amém, graças a Deus, aleluia. Mas a gente pode começar por Aparecida do Norte, é um lugar que eu recomendo também. Eu fui lá, fiquei impressionado com a beleza de Aparecida do Norte, gente, a igreja é sensacional, amém? Eu quero muito ir para a Macedônia, eu quero ir para a região da Ásia ali. Meu Deus, como nós podemos visitar os locais, parece que a palavra ganha uma experiência nova, né? Tem um amigo meu que dizia assim, rapaz, eu sei tudo sobre a Estátua da Liberdade. Aí contou todos os detalhes, quando foi feita, o presente dos franceses, toda aquela história sobre a Estátua da Liberdade. E um amigo meu falou assim, você sabe tudo? Pois eu fui lá. Ele falou, é melhor você saber tudo ou você conhecer pessoalmente? É claro que é melhor você ir lá do que você simplesmente conhecer. Então, indo lá, gente, na Macedônia, naquela região, vai ser melhor a gente entender esses textos bíblicos. E de todas as cartas que Paulo escreveu, as igrejas pelas quais ele era apóstolo, essa aqui é especial para mim. Essa, Colossenses, são igrejas sensacionais, né? Nós temos lá Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, cartas de Paulo às igrejas de algumas pessoas, amém? Nessa, Paulo diz que essa é uma igreja que deu certo. Paulo tinha muito afeto por essa igreja. No Filipenses capítulo 1, versículo 3, olha o que Paulo escreve a respeito dele. Paulo recordava dessa igreja e disse que ela praticava um cristianismo puro, como eu quero, gente, um cristianismo puro, fácil, né, descomplicado.
Amém? Aplicando direitinho o cristianismo, os ensinos de Cristo, vivendo de forma digna do Senhor e vivendo o cristianismo como o Senhor pede, com amor, com liberalidade. Amém? Com reuniões como essa, com compromisso, com louvor, tudo isso aqui Filipenses tinha. Paulo diz assim: eu dou graças ao meu Deus por tudo que eu recordo de vocês. Eu sempre faço com alegria súplica por todos vocês. Meu Deus, se fosse uma igreja grande, Paulo lembrava de todos os nomes, mencionava os nomes nas orações, que eu acho uma coisa muito legal, não é? Quando você diz, rapaz, estou orando por vocês, mas quando você diz, Paulo, estou orando por você, Paulo, é uma coisa sensacional. Eu gostaria de ouvir Paulo dizendo, Marcelo, eu oro por você mencionando o seu nome. Seria uma grande honra, né, meus irmãos? Paulo está dizendo exatamente isso. Sempre fazendo menção de vocês com alegria em todas as súplicas, em todas as minhas orações. Ele diz o motivo, pela vossa cooperação no Evangelho, uma igreja que cooperava com o Evangelho, que coisa linda, meus irmãos, desde o primeiro dia, aleluia, uma igreja sem oscilações, desde o primeiro dia até agora. Aí ele diz, eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Aí ele diz, aliás, é justo que eu pense assim de todos vós, vos trago no meu coração, seja nas minhas algemas, das minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Então, profunda admiração de Paulo a essa igreja, meus irmãos. Paulo tinha outras igrejas pelas quais ele era apóstolo, pelas quais ele supervisionava, mas eram igrejas que davam trabalho, gente. Tinha gente chata lá. Chata, mimizenta, dava trabalho, reclamava de tudo. Não quero desqualificar a igreja de Coríntios, mas se você ler Coríntios é uma igreja chata. E Paulo amava aquela igreja. Mas a igreja de Filipenses, ela dava consolo a Paulo. Quando Paulo chegava, eu falei, meu Deus, estou em casa. Ele ficava feliz da vida em participar dessa igreja. Mas ele tinha outros compromissos com as demais igrejas. Mas dessa aqui, ele amava, tinha fé, tinha compaixão. 4:1, portanto, meus irmãos, a quem eu amo, de quem tenho saudades, vocês são minha alegria, vocês são minha coroa. Meu Deus, ele não está dizendo nem Cristo é a alegria dele, nem Cristo é a coroa. Ele está dizendo que aquela igreja, aquele grupo de pessoas, era a alegria dele. Aquele grupo de pessoas que ele tinha conquistado, que ele tinha pregado, que ele tinha gastado tempo orando. Ele diz, vocês são minha coroa. Amém? Eu estou, assim, desejoso de que Guará também seja uma alegria na minha vida, e eu quero compartilhar isso com vocês. Amém? Estou aqui para ajudar o pastor José Roberto a edificar, a estar com vocês, a orarem. E eu espero que vocês não deem tanto trabalho, aleluia, vamos continuar. Ele diz assim, vocês são minha alegria, vocês são minha coroa, aí eles permaneçam firmes no Senhor. Então, no 4:1 ele já diz isso. Mas olha o que acontece no versículo 2. No versículo 2, gente, ele já passa por uma exortação, porque existia perigos rondando aquela igreja. E os perigos, gente, era aquilo que está escrito aqui. Divisões e desarmonia entre os membros da igreja. Era uma igreja perfeita, mas começou com essa história de pequenas divisões, pequenas disputas, pequenos desejos escondidos, ocultos, de promoção, de ser ouvido, de ser aceito, de participar. Começou lá no versículo 2. No versículo 1, como nós lemos, ele agradece à igreja, mas no versículo 2 ele diz assim, eu rogo, eu suplico a duas mulheres da igreja, que era Evódia e também a Síntica, que vocês vivam em harmonia no Senhor. Já partiu para uma exortação. Evódia, querida, e Síntica, querida, vivam em harmonia. Eu li um pouquinho sobre essas duas senhoras e elas participavam da liderança da igreja de alguma forma. Então, é possível, de alguma forma, as mulheres participaram da liderança da igreja, o que algumas outras congregações, outras igrejas, não aceitam. Não é? Ele diz, sim, peço a você. Aí ele fala, leal companheiro de jugo, que ele não diz quem é, alguém que estava da igreja de Filipenses, diz, companheiro de jugo, peço a você que as ajude essas irmãs, pois elas lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Oh, aleluia! Lutar pela causa do Evangelho. Com Clemente e os demais cooperadores. Paulo faz uma súplica intensa por harmonia no relacionamento. Eu rogo a vocês, logo de cara na carta, né? Então, gente, em vez dessas pessoas estarem buscando os interesses da igreja, os interesses do Evangelho,
eram pessoas que nitidamente ali estavam buscando seus próprios interesses. E isso é muito comum, infelizmente. Satanás sempre tem sugestões, a nossa alma, as nossas personalidades não controladas, a nossa alma não controlada pelo Espírito, a nossa alma não modificada, não conformada com a palavra, sempre aceita esse tipo de sugestão. Você é melhor do que estão te tratando. Paulo estava começando a ter problemas em relação a isso, e ele diz, eu rogo que vocês pensem o mesmo. A igreja era um corpo, membros uns dos outros, cada um compartilhando o seu dom, uma igreja que devia viver em harmonia, essas duas começaram a dar problema. Olha, gente, eu não sei se você sabe, e existem textos bíblicos que são classificados como textos descritivos e textos normativos. Eu preciso explicar isso. Aqui não é uma pausa no assunto que eu estou falando, não. Textos, meus irmãos, descritivos, e eu quero falar a respeito disso aqui, desse texto da carta de Filipenses. Textos descritivos são textos que simplesmente descrevem uma situação dentro da Bíblia. Por exemplo, um texto descritivo que é para nós, igreja, é descritivo, mas para Israel era normativo. É o texto, por exemplo, das 7 voltas que Israel deu nas muralhas de Jericó. É um texto descritivo, meus irmãos, não é um texto normativo, porque Deus não está dando uma norma para a igreja, que a igreja deve ficar dando 7 voltas em torno de alguma coisa para conquistar essa coisa. Amém? Então é só descritivo. Você pode ter lições ali, você pode aplicar aqui ou acolá, mas existem textos que são normativos. Os textos que são normativos se tornam normas para a igreja. Amém? Simples. Amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e amar ao seu próprio como a ti mesmo, é um texto normativo ou descritivo? É claro que é um texto normativo, está criando uma lei, uma ordem, é imperativo você fazer isso, não é uma questão de você dizer, não, eu não quero fazer, eu quero outra opção. Não existe outra opção com um texto normativo, a igreja tem de praticar, ok? Então, o descritivo só descreve alguma coisa, normativo, evidentemente, faz uma norma para a igreja. A igreja tem normas? Sim. A norma máxima da igreja é amar ao Senhor, amar os próximos como a nós mesmos, é a norma máxima. Mas debaixo desse título de norma máxima, de lei principal, há vários outros imperativos de mutualidade, de relacionamento, de comunhão, que às vezes nós, por não fazermos um estudo detalhado da coisa, a gente só fica com um texto ou com o outro só. Mas quando você coloca tudo junto, gente, você entende a lei de Cristo como normativo. E uma lei de Cristo é comunhão uns com os outros. Amor, relacionamento. Tem um texto que diz assim, Efésios 4:1-3, como prisioneiro no Senhor, eu rogo que vocês vivam de maneira digna do Senhor, sejam completamente humildes, sejam dóceis, sejam pacientes, normativo ou descritivo? Normativo, ele não está dizendo, por favor, façam isso. Olha, é uma opção, se vocês quiserem ser dóceis, tudo bem. Se vocês não quiserem, se vocês quiserem ser sangue nos olhos, está bom. Ele está dando normas à igreja. Ele está dando norma com essa ênfase toda. Eu rogo, eu suplico, sejam dóceis, sejam pacientes. Alexander, seja dócil, seja paciente. Mais, aí ele diz, suportem-se uns aos outros com amor. Suportar é pôr de pé, levantar, levante o seu irmão, carregue ele, não deixe ele caído, suportem uns aos outros, empenhem-se em favor uns dos outros. Aí ele diz, façam todo esforço para manter unido a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz, façam esforço, sejam dóceis. A gente não gosta muito de ser dócil, nem de ser paciente, mas ele roga isso, gente. É normativo para a igreja, não é descritivo. Não faça se você quiser. Rapaz, quero dar uma dica para você. Se você achar legal, seja dócil. Não, ele está dizendo, seja, é imperativo, gente. Princípios para a igreja. O que Evódia e Sinti que estavam começando a ter problemas em relação a isso. Amém? Olha só, versículo 32, sejam bondosos, sejam compassivos uns com os outros. Essa palavra, uns com os outros, é uma palavra especial, que em grego, gente, é uma palavra que se chama alelon. Amém. Os filipenses, eles eram gregos. Paulo escreveu em grego, não é? Alelon, ele diz. Façam alelon uns aos outros. Sejam compassivos uns com os outros. Amem-se uns aos outros. Sejam bondosos, compassivos,
perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou. Tem uma definição do escritor Lowell Bailey que ele diz o seguinte: mutualidade, gente, é a lei de Cristo, aquilo que eu sou, como norma, obrigado a fazer por você, e você é obrigado a fazer por mim. Tem que estar dentro desse princípio de mutualidade. São 36 princípios, gente. Vou falar de alguns aqui. 36 princípios de coisas que você deve fazer por mim, eu devo fazer por você, você deve fazer por o vizinho da direita, o vizinho da esquerda e vice-versa. Amém? Coisas que devemos fazer e coisas que nós não devemos fazer. 36, a Bíblia diz, todos no Novo Testamento, a lei da igreja, a lei de Cristo. E se nós perguntássemos um deles, você saberia dizer? São 36, Marcelo. Uns deles nós todos sabemos que é amar uns aos outros como o Senhor nos amou. Não é uma opção, meus irmãos, é um imperativo. Um imperativo de relacionamento, de mutualidade, uma lei da igreja, chamada de lei de Cristo, inclusive. Lowell Boyle diz: mutualidade é o estilo de vida afinado com todos os mandamentos do Novo Testamento, a respeito de coisas que os cristãos fazem em favor de uns dos outros, para expressar o seu mútuo amor e unidade, mas também a mutualidade diz respeito a coisas que os cristãos devem evitar de fazer uns com os outros. Mutualidade diz o que eu devo fazer com você e o que eu devo evitar de fazer. Está lá todos os princípios. Mas se não estiver dentro do princípio de mutualidade, não está dentro do princípio de mutualidade. Não é um imperativo para a igreja. Marcelo, devo emprestar dinheiro? Seja guiado. É melhor ser guiado. Leia um pouco mais, amém? Meu irmão, vá lá, por favor, você tem que me amar, eu estou precisando que você vá pintar a minha casa, você tem que me amar, aleluia, mas não faz, você deve pintar a minha, então, amém? Paulo deixou claro aqui, todo o Novo Testamento fala dos princípios de mutualidade. Eu quero que você lembre que nós estamos falando de Evode e Sintique, que estava tendo problema dentro da igreja. Vê só, meus irmãos, elas estavam esquecendo de 36 princípios de mutualidade, que são muita coisa, eu não vou falar todos, evidentemente, não é? Olha só, coisas que devemos fazer uns para os outros, vou falar alguns princípios aqui, tá ok? Você vai se lembrar rapidinho. Uns aos outros, é a palavra grega alelon, tá bom? Alelon, que eu devo fazer e o que eu não devo fazer para o meu irmão, mesmo querendo fazer, aleluia. Às vezes eu quero bater alguém, mas eu não posso. Por quê? Porque são mandamentos para a igreja, ordenanças para a igreja. Um princípio, Gálatas 6:2, levem os fardos pesados, alelon, uns dos outros. Assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. Vá remoendo aí o que seria isso, meu Deus, fardo pesado. Não vou dizer, só vou ler. Amem-se uns aos outros. Tem 17 vezes esse princípio, esse imperativo sendo dito em todo o Novo Testamento. 17. Ele é assim o cabeça, o título principal de todos os outros imperativos. Ele diz: o novo mandamento lhes dou, amem-se alelon, amem-se uns aos outros. Que forma? Da forma que eu vos amei. Vocês devem se amar alelon, uns aos outros. Dá uma olhada bem legal no olho do seu irmão. Não, eu quero que o Alex olhe para mim, eu amo o Alex. Você está vendo, Alex? Você deve amar-se uns aos outros, não é opcional. Não saia da igreja, vá procurar no lugar que é opcional, amém? Aceitem-se uns aos outros, Romanos 15:7. Aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Aceitar uns aos outros. Suportar e perdoar uns aos outros. Suportem-se uns aos outros, o alelon. Perdoem-se as queixas que tiverem, uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Consolar, edificar uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5:11. Por isso, consolem-se e edifiquem-se alelon. Meu Deus, quantas obrigações, meus irmãos. Eu estou lendo aqui 4 de 36 princípios de mutualidade. Ter igual cuidado uns para com os outros, 1 Coríntios 12, 24, 26. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que não tinham, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Qual é o membro mais nobre que nós temos, meus irmãos?
Amém. Cada um tem, assim, em geral, cabeça e coração, né? Coisas que nós prezamos. Mas dedinho, a gente não abre mão, amém? A ideia é essa, amém? Nós entregamos o dedinho, se o cara faz, vou arrancar um membro seu, pode arrancar o dedinho que não faz tanta falta. Mas vai fazer, vai doer, todo o corpo vai sentir falta. E vai ser enterrado, coisa terrível, enterrar só o dedinho, meus irmãos, você vai se sentir sendo enterrado ali. Eu quero que você lembre que nós estamos falando de evódica e cítica, que estava dando problema numa igreja perfeita, hein, gente? Então, ter igual cuidado. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem. Quando um membro é honrado, todos os outros membros se alegram com ele. Alelon, uns aos outros. Princípios ou imperativos de mutualidade. Mandamentos e não opções. Aquilo que eu devo fazer por você, você deve fazer por mim. E essa, gente, é aquilo que nós devemos nos amoldar. Amém? Não tem um jeitinho brasileiro aqui. Deve fazer. É imperativo. É uma ordem. Amém? Coisas que nós devemos evitar de fazer. Aquilo é o que nós devemos fazer uns pelos outros, mas também tem coisas que nós devemos evitar. Ele diz, não ter inveja uns dos outros. Olha isso, meu pai. Gálatas 5:26, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, alelon, e tendo inveja, alelon, uns dos outros. Imperativo. Se você não estiver praticando, não vai acontecer nada, Marcelo, não. Não julgar uns aos outros. Romanos 14:3, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedras de tropeço, obstáculos no caminho do irmão. Nós estamos vendo coisas que nós não devemos fazer. Julgar uns aos outros, não devemos fazer. Não se queixar, reclamar uns dos outros. Meu pai, Tiago 5:9, irmãos, não se queixem uns dos outros. Dedos apontados para mim, né? Não se queixem uns dos outros. Tiago 5:9, para que vocês não sejam julgados. Então, gente, não é simplesmente uma opção. Nós não seremos julgados pela forma como estamos agindo. Às vezes eu digo que não é tão fácil ser cristão. E, de fato, não é, porque se você ignorar isso, você vai dizer que eu sou cristão, mas se você ignorar isso, você, de fato, não é. Porque Jesus disse que nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amém? Amar a Deus, até que porque Deus era bondoso e tal, mas amar uns aos outros tinha dificuldades extremas. Não falar mal uns dos outros. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Tiago também, veja que em todas as cartas do Novo Testamento tem isso. Quem fala mal contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala mal contra a lei, julga a lei, perdoem-se uns aos outros. Colossenses 3:12-14, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se. Eu quero essa roupa de profunda compaixão, de bondade, humildade, de mansidão, paciência, suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem porque o Senhor nos perdoou. Eu gosto desse, gente, vou acabar nesse aqui, os princípios negativos que nós não devemos praticar. Não mordam-se, não se devorem uns aos outros. Gálatas 5:13-15, não use a liberdade para dar ocasião e vontade à carne. Controlem-se. Ao contrário, sirvam-se uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. Aí ele diz, mas se vocês se mordem, eu não tentei entender aqui. Se morder e se devorar, é aquela ficha que cai, todo mundo sabe exatamente do que ele está tratando aqui. Não precisa nem ler nos comentários, todo mundo sabe o que é se morder, se devorar. Rixas, evódica e cítica que estava nesse problema, uns aos outros. Cuidado para que vocês não se destruam mutuamente. Rixas, meus irmãos, e haja lugar para ter rixas para expressar rixas do que mídias sociais. Amém, meus irmãos? Então, princípios de mutualidade, imperativos de mutualidade, coisas que nós somos obrigados a fazer como os cristãos. Amém? Não dá para ser opcional. É a lei de Cristo. Ok? Então, no versículo 4, ele diz, alegre-se sempre no Senhor. Meus irmãos, esse verbo, essa definição, essa expressão de Paulo, alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se é um imperativo normativo,
ou é opcional? Eu falei, olha, seria legal se vocês ficassem alegres. Eu acho que eu queria dar uma dica. Se vocês ficassem alegres, seria muito bom. Paulo não está dizendo isso, ele está dizendo, alegre-se sempre, marca do cristianismo. Pancada e sorriso. Ô, pai querido, eu até entendo de revolta que sim, que meus irmãos, tem gente que é duro de amar. Vamos ser sinceros, gente. Que prova o máximo, assim, a vocação dele é nos provar no reino. E ele faz com gosto. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegrem-se. Seja a amabilidade ou a moderação de vocês conhecidas de todos. Aí ele diz, perto está o Senhor. Esse perto, gente, pode ser, Jesus está para retornar, ou ele está junto da igreja. Você pode entender dessas duas formas, tá bom? Então, um mandamento para a igreja e não uma opção, alegria e amor, seja a amabilidade de vocês conhecidas de todos. Esse tema, amabilidade, gente, ou moderação, no grego é bem legal também. Ele diz assim, ele é o mesmo exemplo de Jesus, naquela ocasião, naquele fato que Jesus levaram uma mulher adúltera para Jesus. Todos conhecem essa história, né, gente? Tem histórias que ficam mais conhecidas que as outras. Pedindo que Jesus aplicasse o rigor da lei sobre ela. A lei dizia, apedreja. Mas Jesus superabundou de amor, de compaixão. Ele não negou o fato da lei estar dizendo isso, mas a justiça prevaleceu do juízo ali. Meu Deus, às vezes nós podemos ter uma resposta da lei para tratar com alguns irmãos, mas em amor nós falamos, eu vou além. Às vezes, meus irmãos colocaram um irmão, por exemplo, no juizado, por exemplo, levar a causa com o irmão que está devendo alguma coisa do tipo, é exatamente isso que está dizendo. A lei diz, leva você ser paciente, ser longânimo, ser bondoso. Essa é a ideia de Paulo aqui. Jesus exerceu essa misericórdia com aquela mulher, estincou sua forma de amar com misericórdia e não aplicou a lei. Ele buscou uma forma bíblica de burlar aquela expressão do Velho Testamento de que a mulher deveria ser apedrejada. Hoje todo mundo diz, não, Marcelo, mas de fato era uma normativa para a igreja de Israel. Mas Jesus estava dando uma visão nova, uma visão correta em relação a relacionamentos entre irmãos dentro da igreja. Eu quero que você lembre que nós estamos falando da igreja de Filipenses, Evódica e Síntica, estavam dando problemas, e Paulo está colocando aqui normativas para a igreja, amém? Meus irmãos, eu vou insistir, normativas, mandamentos, ordenanças, não dá para correr, ok? Nós temos que tomar esse jugo, nos submeter a essa palavra do Senhor, essa lei de Cristo, que são essas normas de amor, e viver por meio delas, pautar a nossa vida em relação a isso. O que é que você precisa fazer? Pautar a minha vida em relação a esses princípios, a esses imperativos de mutualidade. Lê todos, 36, eu só li 12, tem muitos ainda, ok? Aí no versículo 6 ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Então, normativo ou descritivo, gente, normativo, não andem ansiosos. Ah, mas é difícil. Uma boa resposta. É difícil. Ele diz, não andem ansiosos. O que vocês devem fazer? Pela oração e pela súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A ansiedade, gente, ela tem a capacidade de afetar tanto a nossa alma profundamente, quanto o nosso coração, nosso espírito, a sede dos nossos relacionamentos, afeta tudo. Tem um texto aqui que diz que são várias as causas da ansiedade. Em primeiro lugar, a ansiedade é o resultado de olharmos para os problemas em vez de olharmos para Deus. Olharmos para os problemas, não olhamos para Deus, corremos para Deus para ver se Ele tem alguma solução para nós. E a ansiedade é tão terrível, gente, que eu estou vendo gente engolir todo o sapo possível para tentar
tirar a ansiedade da sua vida. Todo tipo de mandinga. Problemas de ansiedade no relacionamento de amor. Aí ele lê lá no poste, ele lê um cartazinho no poste, traga o seu amor em 7 dias. Ele vai, ele acredita, ele se submete, ele passa o cartão. Ansiedade rouba as nossas forças, todo mundo ansioso é roubado das suas forças. Uma pessoa ansiosa normalmente antecipa os seus problemas. Aleluia, meu Deus do céu. Nem aconteceu. Não vai dar certo. Mas nem aconteceu. Como será o amanhã? Responda quem puder. Como... Não lembro mais. É uma música, amém, aleluia. Os mais novos não conhecem. Tudo que presta ansiedade na sua vida, alimentada por todo tipo de olhar problemas, é afetar a sua alma e não acrescentar absolutamente nada, além de roubar forças. O que fazer, Marcelo? Olha o remédio aí, gente. Deixa eu ler aqui, eu trouxe aqui, com muito amor a vocês, gente, algumas frases de alguns escritores sobre ansiedade. Eu gostei muito. Warren Wisber diz que a ansiedade é um pensamento errado, pensando errado, e um sentimento errado a respeito das circunstâncias, das pessoas e de coisas. Para a gente não perder o texto que eu estou lendo, Filipenses 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Imperativo, normativo ou descritivo. Normativo, não fiquem ansiosos. Pelo contrário, alegrem-se sempre, como nós lemos no versículo 5. Ralph Martin diz, a ansiedade é a falta de confiança na proteção e no cuidado de Deus. Nós temos um cuidador, gente, é tão bom saber disso. Alguém que cuida da gente. A ansiedade é falta dessa confiança. Lancem sobre o Senhor a ansiedade, Ele está cuidando de você. Eu já não canso de dizer, de testemunhar, que eu não quero saber o que vai acontecer amanhã, não me preocupo. Já estou praticando não ficar ansioso com nada. E Hernandes Dias Lopes diz, a ansiedade é uma eloquente voz da incredulidade. Tem a habilidade de falar, de convencer. A ansiedade tem isso. A ansiedade é a incapacidade de crer em Deus, que Deus está no controle de alguma coisa na sua vida. Ansioso, você não crê na capacidade de Deus de cuidar da sua vida. Ansioso quanto ao seu chamado, não crê na capacidade de Deus de cuidar, de gerenciar o seu chamado. A ansiedade ocupa o nosso coração, quando tiramos os olhos da majestade de Deus para fixá-lo na grandeza dos nossos problemas. Meu Pai, é bom ver alguém cheio de problemas, mas também bastante confiante no poder de Deus para atuar por meio das suas limitações. Oh, meu problema é enorme, mas eu confio no meu Deus. Eu queria tanto fazer com que você... E vai acontecer, eu tenho certeza. Vai confiar no Senhor integralmente. Ainda que as águas rujam, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, todavia eu confiarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, disse o salmista, amém? Meus irmãos, e olha só, os problemas dos salmistas eram terríveis. Ele no outro dia, amanhã, por exemplo, segunda-feira, ele ia ter uma batalhazinha básica, vários exércitos querendo matá-lo, decepar a sua cabeça. Ele falou, vou dormir. E qual é a cura para a ansiedade, gente? Olha só, o texto diz aí. Lancem sobre o Senhor todas as vossas ansiedades. Não andeis ansiosos de nada. Lancem sobre o Senhor todas as vossas ansiedades por meio da oração e súplica, ele diz, e a paz de Deus, que excede o entendimento, vai guardar seu coração, a sua alma. O remédio para a ansiedade é oração. Não é gabinete. Amém. Não é ouvido do cônjuge, não é. Oração. Estão ansiosos por alguma coisa? Vá orar, gente. Não é vá surfar, vá orar. Amém? É o remédio divino para a cura da ansiedade.
Aí ele diz, a paz de Deus não é a paz humana, a paz que o mundo vai dar, não é a solução governamental, não é a solução política, não é nada disso. A paz de Deus que excede o entendimento. Você não sabe como, mas ela vai guardar o coração e a mente. Lembra que a ansiedade afeta exatamente estas coisas. Aí, gente, no versículo 8 ele diz, no que nós devemos pensar, ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, faça uma lista aí. Pregue na geladeira, mande no zap. Pensei numa coisa aqui que é pura, mande no zap, de boa mente, mande no zap. Coisas que boa fama, de virtude, compartilhem. Se existe algum louvor nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A ansiedade vai embora. Aí ele diz, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, isso praticai. O Deus de paz estará convosco. Ele está dizendo, ocupe sua mente com isso. E o que você ouviu de mim, pratica. Amém? Parece, gente, que é um imperativo, normas para a igreja. Lei de Cristo é exatamente isso. Pense no que é bom. A igreja tem de ser diferente do mundo, não é, meus irmãos? Se o mundo está preocupado, a igreja não está. Se o mundo está em trevas, a igreja está na luz. Se o mundo está triste, a igreja está alegre. Nós não somos, é a forma de nós atrairmos as pessoas, ok? Porque se o mundo está triste, a igreja também, que solução que a igreja é? Eu já vi ímpio consolando cristão. Rapaz, vai dar tudo certo. Amém. Eu lembro de Salmo 19, 14, tudo que é bom, o que nós lemos aqui, tudo que é puro, tudo que é amável, ocupe o vosso pensamento. Salmo 19, versículo 14, o salmista diz, as palavras dos meus lábios, a meditação, os pensamentos do meu coração sejam agradáveis ao Senhor. Oh, meu Deus do céu, como eu quero isso, gente. Amém? Então nós vimos Evode que se dando os problemas, ele já passou direto, gente, para aquilo que nós devemos pensar, como devemos comportar, os princípios e os imperativos de mutualidade. E eu posso mandar todos para vocês, os 36 do Zap, se vocês quiserem. Que você só sabia de um, são 36. Aí, gente, eu quero passar um agradecimento que Paulo faz a essa igreja de Filipenses, que está aí, a partir do versículo 10. Eu quero dizer para vocês, gente, hoje pela manhã foi especial para mim. Eu fui muito comprimido pelo amor de Deus. Eu não sei se essa palavra vocês sabem. A palavra de Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Eu estava com meu coração apertado, todos os lados, ouvindo aquela palavra. Sabe, meus irmãos, existem exortações que não é o princípio cristão de exortação, aquela coisa militar. Sentido, soldado! Seu verme, seu isso, seu aquilo. Fala aí, alemão. Seu bananão, tal. Não é essa coisa militar, meus irmãos. A palavra de Cristo, ela nos constrange com amor, às vezes com arrependimento. Eu lembro que eu estava uma vez totalmente errado, ponta cabeça, meus irmãos, fazendo tudo que é errado. Nenhum princípio de mutualidade eu estava praticando, nada. E uma vez eu fui para a igreja e era um profeta, e eu falei, lá vem, bomba, né? Era um profeta exortativo, daqueles bem das cavernas. Eu falei, lá vem coisas para o meu lado, eu sei, Senhor, que eu estou em falta, por favor, não me exponha. Não vá me constranger, mas eu fui constrangido pelo amor de Deus. Sabe, meus irmãos, quando ele veio falar comigo, eu pensei que ele ia falar exatamente daquelas coisas que eu estava fazendo de errado, que meu coração estava me condenando. Ele falou, Marcelo, eu amo você, eu vejo as tuas virtudes, eu percebo isso em você. Meu Deus, eu saí tão afetado, meus irmãos. Eu falei, eu só pisando na bola e Deus vem me tratar com tanto amor assim. E hoje pela manhã a palavra foi isso comigo, meus irmãos. Eu sei que, olha, eu posso dizer que eu saí daqui, eu queria pegar o microfone, eu estava, vou tomar a mão do microfone, vou falar algumas coisas, vou aproveitar essa oportunidade. Sabe aquela palavra que foi um divisor de águas? Para mim foi. Eu estou tão agradecido por estar aqui em Guará. E eu lembrei disso aqui, por conta desse texto aqui, né? A gratidão de Paulo com os filipenses. Eu quero que você lembre que o princípio de dar e receber é o princípio de Alelon, não é? Paulo dava, oferecia a sua vida, as suas orações, e os irmãos contribuíam com Paulo. É exatamente esse texto que nós estamos lendo aqui. Eu não quero que você pense,
aqui somente em dízimos e ofertas. Eu quero que você pense em princípios, em imperativos, em normas para a igreja, ok? Paulo não está tratando isso aqui de forma muito seca, não, você não vai ver Paulo aqui desviando, sabe, meus irmãos, existe uma palavra que é pregada de forma expositiva, você expõe simplesmente a palavra. Algumas pessoas pegam a palavra e ficam mudando um pouco a atenção, dando ênfase a alguma coisa. Aqui é só Paulo agradecendo a igreja de Filipenses, pelos quais ele tinha um profundo relacionamento. E é tão lindo ler isso, gente, porque ele está dizendo no versículo 10, eu fiquei sobremaneira alegre. Ele podia dizer só, eu só me alegrei no Senhor, mas ele diz, eu fiquei sobremaneira alegre. Estou lendo no versículo 10. Porque agora, mais uma vez, vocês renovaram a meu favor o vosso cuidado. Olha só, gente, a igreja cuidava de Paulo. A igreja de Filipenses tinha esse cuidado com Paulo. Ele diz assim, eu digo, vocês renovaram a meu favor o vosso cuidado, o qual vocês já tinham antes, é que vocês não tinham oportunidade de fazê-lo, mas agora vocês tiveram a oportunidade e fizeram. Paulo estava numa viagem, provavelmente numa outra igreja. A igreja de Filipenses amava tanto que fizeram uma oferta para Paulo. Souberam que Paulo tinha problemas, enviaram uma oferta para ele. Ele está escrevendo exatamente agradecendo a isso. Aí no versículo 10 ele diz, eu digo isso, gente, não é por causa da pobreza ou da necessidade que eu estou passando. Paulo estava passando necessidades. Ele diz, eu não estou dizendo isso por conta disso, da pobreza, da necessidade que eu estou passando, das tribulações que eu tenho. Ele diz, porque eu já aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Paulo está dizendo, se eu tenho, estou feliz. Se eu não tenho, estou feliz. Eu já aprendi a viver assim. Mas ele recebeu uma oferta, ele diz, olha, eu estou agradecendo, eu estou sobremaneira alegre no Senhor, por esse cuidado que vocês demonstraram, nessa oportunidade que vocês tiveram. Não estou dizendo isso porque eu estava necessitado, porque eu estava, mas eu já sei viver bem assim. Eu pensei, pastor Zé Roberto, é muito comum isso na vida dele. Ele já passou muitas necessidades, já aprendeu a confiar no Senhor, confiou no Senhor nessa necessidade, tendo ou não, ele vai confiar no Senhor, continuar confiando no Senhor. Eu lembrei disso. Aí ele diz, no versículo 12, eu sei estar humilhado. Olha isso, gente. E Paulo humilhado não saía se defendendo, não, dizendo, você não me ama, você isso, você não aquilo. Não. Como também eu sei ser honrado. Ou seja, quando Paulo era elogiado, ele não ficava ufanado, porque eu às vezes, recebo com muita gratidão os elogios, mas eu não deixo me afetar. Marcelo, que palavra! Mudou minha vida, cara, mudou. Meu Deus! Ou quando alguém diz, que porcaria de palavra é essa, meu filho? Ele está dizendo, eu já aprendi isso, você estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Olha só, Paulo já estava calejado. E são poucos ministros que chegam a esse nível, meus irmãos, eu quero que vocês entendam isso. Tem gente que, se passar a necessidade, acabou o ministério. Amém? Aí ele diz, sei ter fartura, como também a passar fome. Paulo passava fome calado. Assim, a ter abundância, como sei viver com escassez. Uma vez eu falei isso para uma ministra, que coisa linda, Paulo sabia. Mas essa lição eu não quero aprender de novo, não. Essa lição de ter escassez, meu Deus, nunca mais. Eu já aprendi, aleluia. Eu falei, não aprendeu. Não aprendeu nada. Paulo está dizendo que vai acontecer tempo de escassez, ele vai saber como se virar. Você não aprendeu, você não quer de novo. Se você está precisando de mais escassez para aprender direitinho a lição que você não aprendeu. Aí ele diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele amava o Senhor. Veja que ele está agradecendo a igreja. Ele diz assim, gente, algo que eu faço questão de que vocês leiam no versículo 14. Ele fala assim, todavia, gente, vocês fizeram bem se associando comigo, no tocante a dar e receber. Vocês fizeram bem se associando comigo nas minhas tribulações. Essas tribulações, gente, é uma metáfora. Paulo estava com problema assim de dinheiro, mas todo tipo de preocupações que os ministros têm, que os pastores têm, eles dizem, esta igreja se associou comigo. E vocês fizeram bem, vocês foram guiados, parabéns. Oh, que coisa linda, gente. Vocês veem o afeto, o relacionamento de Paulo com essa igreja. Aí ele diz, gente, no versículo
15, algo que eu achei legal. Quero que vocês entendam isso. Paulo vai falar assim, olha, eu quero confidenciar um segredo para vocês aqui. Ele diz no 15, quero que vocês saibam, filipenses, que no início do Evangelho, olha só como ele lembrava bem no início da vida dele, quando eu parti para a Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, no tocante a dar e receber, senão unicamente vocês. Que igreja maravilhosa, meu irmão. Somente vocês. Eu quero dizer algo aqui a vocês, gente. Olha, não parece que Paulo está dizendo o seguinte. Quando nós vemos um ministro, alguém que prega o evangelho, padecendo necessidades, e nós dizemos, meu irmão, você não está sendo guiado, você não está andando em fé. Há momentos em que aconteceu isso na vida de Paulo, e nós estamos entendendo, então, que é possível acontecer, amém? Vá que aconteça uma catástrofe no Brasil e o ministro passe necessidades, pode acontecer isso. Mas ele está dizendo assim, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão vocês. Ele está confidenciando o segredo. Sabe o que eu pensei, gente? Acho que vocês vão entender assim também. Paulo tinha outras igrejas pelas quais ele era apóstolo. Nenhuma. E ele está dizendo que Filipenses foi desde o início do meu ministério, somente vocês se associaram comigo. Sabe, vocês lembram do profeta Elias? Elias teve problemas, teve fome em Jerusalém, Elias foi fugido da perseguição, que a esposa do rei queria matá-lo, ele fugiu, e de forma sobrenatural, Deus enviou corvos para alimentá-lo. O que tem isso a ver, Marcelo? Olha só, Deus enviou corvos para alimentá-lo. Levaram carne para ele. Não tinha água em Jerusalém, Deus fez brotar um riozinho só para ele beber. Eu fiquei pensando, Senhor, por que o Senhor não socorreu Paulo assim? Na igreja, quem socorre ministros é a igreja. Porque é um princípio imperativo para a igreja socorrer os seus ministros. Paulo não está dizendo, eu não faço isso porque eu tenho necessidades, não, eu quero fruto que aumente o vosso crédito. Se você crer em tudo que eu disse até agora, do capítulo, versículo até aqui, você deve crer que é um princípio para a igreja, e a igreja de Filipenses é um exemplo nisso. Ele diz, nenhuma igreja, senão unicamente a vocês. Ele diz, até para Tessalônica, vocês mandaram não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Aí ele está dizendo, eu não procuro donativos, eu procuro fruto que aumente o vosso crédito. Meus irmãos, igreja é outro nível. Igreja é diferente do mundo. O mundo está preocupado, a igreja não está. Não está preocupado. Não é opcional para a igreja não ficar preocupado, não é opcional para a igreja deixar de se alegrar, não é opcional para a igreja se conformar com o mundo. O mundo tem problemas, a igreja não tem. Não há um problema que a igreja não possa lançar diante do Senhor. E também ordenou o Senhor que aqueles que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. Ordem, meus irmãos, é opcional ou um imperativo, uma norma para a igreja. Quem prega o Evangelho deve viver, ordenou o Senhor. Não, vá trabalhar, vagabundo. Não. Vou te sustentar agora. Você acha, meus irmãos, que uma igreja assim, um coração assim, uma pequena participação de uma igreja tão grande como a nossa, é algo pela qual você vai se sentir constrangido a fazer e fazer de uma forma? Texto de Paulo aos Coríntios, ele diz, assim o Senhor também ordenou os que proclamam o Evangelho, que igualmente vivam do Evangelho. Todavia eu não tenho me servido de nenhum desses direitos. Olha, era um direito, ele está fazendo, eu não me servi de nenhum desses direitos. Quando ele diz, eu não cobrei vocês, a igreja de Corinto. Mas a igreja de Filipenses falou assim, eu vou enviar uma igreja, uma oferta a Paulo, onde ele estiver. Eu sei que ele está com necessidades. Paulo disse que era um direito dele, ele não se serviu disso. Aí as pessoas dizem, mas Paulo não se serviu desse direito. Mas ele diz para a igreja de Filipenses, vocês fizeram bem se associando comigo. Meus irmãos, eu quero estar muito associado, e estou com o Ministério Verbo da Vida, Bispo Guto. É claro que eu não sim, devo me preocupar com a Igreja Assembleia de Deus, com todas as demais igrejas. É claro, são os meus irmãos, mas primeiro a minha responsabilidade é com o Bispo Guto, com o pastor José Roberto, e com vocês.
em todos os imperativos de mutualidade. Está passando necessidades? Compartilhe as suas necessidades com os santos. Estou passando fome. Vai ter fartura na sua casa, e você se lembre de enviar o fartura nas chances que você tiver, na oportunidade que você tiver de compartilhar os seus bens com alguém necessitado. Ele disse: não estou escrevendo na expectativa que vocês façam dessa forma comigo, porquanto melhor para mim é morrer do que alguém me privar de que eu tenha esta honra de servir ao Senhor dessa forma. Amém? Mateus 10:10, não levei sacolas de viagens. Olha só uma ordem que Jesus disse aos seus discípulos, seus ministros. Não levem sacola, não levem nem túnica. Não levem também nenhum segundo par de sandálias ou cajado. Digno é o trabalhador que o sustentem. Eu não estou falando isso porque eu não recebo salários da igreja, então eu posso falar. Mas eu não posso privar de um imperativo, um normativo para a igreja, que Paulo deixou claro, de ser generoso e não permitir que ministros do Senhor passem necessidades. Meus irmãos, eu não consigo assim entender como nós devemos fazer isso, mas tem como. Dízimos e ofertas, ansiedade, oração, manter o vínculo da união através dos princípios normativos para a igreja, lei de Cristo. Seria uma igreja exemplar. Ninguém fala mal do outro aqui. Por que você está rindo? Porque eu fiz essa cara, evidentemente, né? Ninguém aqui é de mimimi. Está com problema, vai orar. Todo mundo aqui é alegre. Igreja de Filipenses. Nós somos assim, meus irmãos. É tempo de melhorarmos nessa nossa aplicação, de sermos crentes genuínos, dignos. Oh, meu Deus, cristianismo puro e simples, amar ao próximo como a você. Eu quero até dar uma ideia para a Fatinha. A Fatinha vai ter que abrir, vai ter trabalho, porque alimentar pessoas é uma parte da igreja e ninguém vai ter necessidades. Lucas 10:7, Jesus diz: quando vocês forem para algum domicílio, comei e bebei o que vos oferecerem, pois digno é o trabalhador de seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Amém, meus irmãos? Chamar o grupo de louvor, por favor. Eu estava pensando nisso. A igreja tem como norma, pela lei de Cristo, pela qual nós submetemos, por qual nós nos amoldamos, por qual recebemos e praticamos, todos esses imperativos de mutualidade, normas para a igreja, e seria bom nós começarmos a pensar nelas, meus irmãos, em vez de pensar somente em nós, não é? Tem um imperativo que diz: não pensem somente no que é de vocês, mas cada qual pensem também nas necessidades dos outros. Eu quero dizer, meus irmãos, que você não deve cobrar o imperativo de mutualidade, o alelon do seu irmão, mas você pode deixar ele saber que você está passando alguma necessidade. Você não precisa dizer que alguém está negando a você, mas em silêncio, você pode fazer-se conhecido as suas necessidades a qualquer um. E eu quero dizer que, talvez de vez você procurar um irmão, fale com seus pastores, se você está passando necessidade. Eu sei que não é o caso aqui, mas eu estou sendo guiado para dizer isso. Procure um pastor, estou com essa necessidade. Pastor Júlio, pastor Marcos Paulo, eu, os demais pastores e os demais líderes aqui. E nós vamos orar por você, e não apenas orar. Eu lembro do pastor José Roberto contando o caso que ele pediu que alguém ouvisse a palavra e que alguém necessitado entrasse para a igreja para ouvir a palavra, e aquela pessoa continuou necessitada, mas não era simplesmente dar uma cesta básica para aquela pessoa, era deixar ela ouvir a palavra e aprender. Então, se você tiver necessitado, faça conhecida a sua necessidade a gente. Nós vamos nos tornar uma igreja, e precisamos nos tornar uma igreja modelo nisso. Amém? Toda a igreja de Cristo, meus irmãos, espalhada pela terra, Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, sei lá quantos nomes, tem que ter esses princípios assim claros e evidentes. Esses imperativos muito bem estabelecidos na nossa vida. Palavra, moderação, boas obras e amor. E também
associar-se com a nossa liderança. Eu vou dizer, foi um dos casos que eu mais fui rebelde, associação com líderes. Para vergonha minha eu digo, meus irmãos, orgulho puro. Mas hoje pela manhã o Senhor me fez ver muito claramente isso. E perceber, meus irmãos, que submeter-se, associar-se com um bom líder, como nós temos, como vários líderes que nós temos bons, é um lugar de segurança, meus irmãos. Eu lembro o que Paulo disse: eu oro por vocês todos os dias. E eu quero lembrar vocês que Paulo diz: olha, não sou eu que estou ordenando, o Senhor ordenou. É uma ordem imperativa para a igreja, os que pregam, que vivam do Evangelho. Eu não sei como você vai receber isso, eu não sei como você vai... Eu quero deixar que o Espírito Santo trate isso com você, mas eu quero lembrar que não é opcional para a igreja servir uns aos outros com os seus bens. Posso ler todos os imperativos que você deve fazer e o que você não deve, mas você já sabe aquilo que você deve fazer. E eu estou querendo, meus irmãos, fazer como Tiago: sejam operosos praticantes da palavra, não somente ouvintes. Eu quero dizer, meus irmãos, que para praticar a palavra não é fácil, tem que ser corajoso, tem que ser destemido, tem que ser teimoso. Vou praticar, vou colocar princípios, é tipo fazer exercício. Segunda-feira eu comece mesmo. Vou fechar a boca, feche mesmo. Vou praticar a palavra, pratique. Seja um cristão genuíno, não precisa de local, não precisa evidenciar seu chamado, deixe que a nossa liderança veja isso. E esse é o lugar de segurança. Todos aqueles que fizeram isso, Paulo falou assim: olha, vocês, o meu Deus, ele diz assim: eu estava privado de algumas coisas, vocês me supriram, então o meu Deus, segundo as suas misericórdias, há de suprir vocês. Quando você faz para alguém, Deus é quem supre você. Paulo tinha problemas porque a igreja tinha que suprir, algumas não estavam suprindo. Ele diz: olha, se vocês me suprirem, Deus vai suprir a necessidade de vocês. Deus não falha. A igreja estava falhando com Paulo, mas Deus não falha. Aleluia. Estou muito desejoso de praticar, de viver por meio desses imperativos. Vocês estão também, gente? Vocês acham importante isso? Pensar nisso. Tudo que é bom, pense nisso e pratique isso. Mudar a nossa vida como cristão, colocar esses princípios, vivê-los, praticá-los, deixar que os outros vejam. Ele diz: seja a amabilidade de vocês conhecida de todos, perto está o Senhor. Conhecido como cristão, coisa linda. Eu lembro de algo que ele disse sobre Evódica e Síntica, que apesar de estarem pisando na bola, tinha uma coisa excelente. Ele chamou alguém: por favor, amigo, ajude Evódica e Síntica, porque elas cooperaram, foram cooperadoras comigo no Evangelho desde o primeiro dia. Cooperar com o Evangelho de Cristo, a quem eu amo. Marcelo, estou passando necessidade, eu vou orar com você. Aleluia, gente, coisa boa é o Evangelho. Vamos orar. Pai Celestial, te amamos, entendemos as nossas responsabilidades como cristãos. Está claro, Senhor, amar o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Também está claro, Senhor, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mandamentos de Cristo, o jugo suave e leve de Cristo, a leve e momentânea tribulação, Senhor, produzindo eterno peso de glória, glória maior, a glória de conhecê-lo, de honrá-lo, de viver, Senhor, uma vida com privações talvez, Pai, mas cheio de gratidão, de esperança, de expectativa. Senhor, não dando lugar à ansiedade, Pai, inimigo, eloquente, que tem voz, que é ativa, que é presente, Pai, mas correndo para o Senhor e lançando ansiedade sobre a oração, fechando a porta e dizendo: Senhor, estou ansioso, ajuda-me. Pai, eu peço ao Senhor que nos desperte a praticar a palavra, Senhor, e quando formos praticantes, Pai, desperta os dons de curar, os dons de contribuir, os dons de profecia, Senhor. Queremos ser uma igreja, Senhor, a modelo da igreja de Filipenses, Pai, a modelo da igreja de Tessalonicenses, a modelo da igreja de Colossenses, Senhor. Igrejas tão boas, Pai, todos aqui, Senhor. Que dia glorioso, Pai, que palavra, Senhor. O Senhor nos tratou com tanto amor pela manhã.
Eu estou tão aliviado, Pai. Senhor, o amor está nos constrangendo, Senhor. Senhor, desperta-nos a ser praticantes da palavra, não meros ouvintes, Senhor. Ajuda-nos a compartilhar isso, a falar disso, a meditar nisso. Ajuda-nos, Senhor, a sermos bondosos, gentis, considerando os outros firmes, Pai, mas considerando os outros superiores a nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a exortar em amor, buscando, Senhor, o proveito da pessoa, Senhor, que estamos exortando. Ajuda-nos, Senhor, a nos envolvermos mais uns com os outros, Senhor, a viver esse alelon, Senhor, tão querido, tão falado no Novo Testamento, porque com esses sacrifícios o Senhor se agrada, Pai. No precioso nome de Jesus, queremos Teu nome engrandecer, Senhor. Muito obrigado por essa noite. Eu quero permitir que o Senhor trate a minha vida hoje, meus irmãos. Eu quero sair daqui sem nenhum lugar obscuro na minha alma. Eu quero lançar toda a minha ansiedade ao Senhor. Ajuda-me a cumprir, Senhor, os meus votos de obedecer ao Senhor. Pai, eu quero ter harmonia com todos os meus irmãos aqui. Eu quero pedir perdão, Senhor, para os irmãos pelos quais eu faltei. Eu quero orar por eles, Senhor, diligentemente, como Paulo, como Epafrodito, como Epáfras, Senhor. Essa é a minha ocupação, esse é o meu prazer, essa é a sua vontade. É isso que eu quero fazer. Eu quero que esse trabalho, Pai, que esse serviço glorifique ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Vamos cantar.